Os favoritos dessa 18ª rodada na Série B. Hoje já tem Curitiba, já tem Atlético Paranaense, amanhã já tem Goiás, tem Paysandu, tem Remo na quinta-feira. Então, meu irmão, vamos ver os favoritos para essa 18ª rodada da Série B, que pode mudar muita coisa na tabela. Então, vambora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Primeiramente, queria agradecer a você que está inscrito no canal ou se inscreveu recentemente ou vai se inscrever agora, mas batemos os 84 mil inscritos. Vamos que vamos, muito obrigado, rapaziada. Se você não está inscrito, vamos por mais inscritos, mais pessoas, mais gente apoiando a Série B e crescendo os times da Série B juntos aqui no Torcedorismo. Deixa a curtida, deixa o hype depois também pra gente melhorar o alcance desse vídeo juntos. E vamos falar da 18ª rodada da Série B, que eu já vou falar logo de cara, tá? A liderança pode mudar, o Curitiba pode voltar à liderança, mas ele dependeria de uma derrota do Goiás e tem que tirar ainda 3 gols de saldo, como você tá vendo aqui. Mas duas coisas impressionam muito nessa rodada. Uma, o Z4 inteiro pode mudar. Todo o Z4 pode mudar nessa rodada, tá? A gente vai ver isso tudo certinho, mas todos os times que estão aqui no G4, ó, o Amazonas pode sair se vencer o Paysandu, o Botafogo pode sair se vencer o Criciúma, o Volta Redonda pode sair se vencer a Chape e a Ferroviária pode sair se vencer o Atlético Paranaense, e aí dependeriam ali de outras combinações, mas todos os times da zona do rebaixamento podem mudar. E a outra coisa impressionante: 9º colocado Atlético Paranaense, 8º Vila Nova, 7º Avaí, 6º Cuiabá e 5º Remo. Todos eles podem terminar no G4, tá? Então, para você ver como que essa tabela tá achatada, né? Rapaziada, tava falando no grupo de membros aqui do canal lá no WhatsApp. Se você não é membro do Torcedorismo ainda, se torne membro, o link tá na descrição. Mas a rapaziada tava conversando que, cara, a distância do líder Goiás para o 4º colocado, então assim, do Goiás para Chape, a distância é maior, a gente tá vendo aqui, né? Do Goiás para Chapecoense, a distância tá ali de 10 pontos. Então a distância do primeiro pro 4º é maior do que a distância ali do 4º colocado Chapecoense para o último colocado, né? Então da Chape para o último colocado são 9 pontos. Da Chape para o líder são 10 pontos. Então, Goiás e Curitiba estão disparados, o resto da Série B completamente equilibrada, né? Então vamos falar de Operário Atlético Goianiense, o jogo que estreia essa rodada. Cara, o Fantasma não vem bem, a gente tá vendo aqui, o Fantasma vem de 4 jogos seguidos sem vitória, pode entrar na zona do rebaixamento, então é um jogo muito importante, é um confronto direto, 3 pontos separam os dois times. O Atlético chegou a sonhar ali com um pouco de acesso e tal, ainda tá razoavelmente próximo por conta desse equilíbrio que eu tô falando pra vocês, tá razoavelmente próximo, né, onde uma vitória nessa rodada coloca o Atlético Paranaense muito mais próximo, pode colocar 1 ponto do G4, mas uma derrota pode colocar o time a 1 ponto do Z4. Então, confronto direto, eu vejo o Operário favorito nesse jogo, embora o time do Atlético seja bastante inconstante, jogos em que joga muito, jogos em que não joga nada, mas o Operário no Germano é muito forte, mesmo vindo de 4 jogos sem vencer. Vou dar esse voto de confiança no Fantasma. Atlético Paranaense e Ferroviária. Cara, eu vou acreditar no Atlético Paranaense do primeiro tempo contra o Volta Redonda, que foi avassalador. O Ferroviário vem de 4 derrotas seguidas. E aí aqui eu dou uma pontuação pra você, torcedor do Furacão. Se o Atlético não vencer esse jogo, o Atlético vem de 2 derrotas seguidas. Se não vencer esse jogo contra a Ferroviária jogando em casa, o Atlético que tem uma campanha ruim como mandante nessa Série B, surpreendentemente. Se o Atlético não vencer esse jogo aí, pode começar a se preocupar muito com o futuro do clube na Série B. Tá? O Atlético vencendo essa partida e estancando essa crise, tá querendo voltar para a Arena da Baixada ali, o Atlético pode terminar no G4, tá? E aí, meu irmão, imagina, o Atlético terminando o primeiro turno no G4, apagaria um pouco esse primeiro turno estranho que o Atlético vem fazendo, né? Mas para que ele termine no G4, ele teria que torcer por um tropeço do Vila Nova, um tropeço do Avaí, um tropeço do Cuiabá, uma derrota do Remo e uma derrota da Chapecoense. Só assim o Atlético Paranaense terminaria no G4. Mas para mim o Atlético Paranaense é bem favorito nesse jogo de hoje contra a Ferroviária. Atlético e Curitiba, um jogo que eu tô muito interessado, que eu quero muito assistir esse jogo de hoje também. Tô lançando o vídeo aqui no dia 22, terça-feira, quando a rodada começa. Cara, Atlético e Curitiba, por que eu quero muito ver? Atlético vem de 5 vitórias nos últimos 6 jogos.
A última derrota ali foi em casa pro Remo, mas o Atlético tá jogando muita bola. Meteu um 4-0 a última vez que jogou em casa contra o Avaí. Venceu fora de casa a Ferroviária, venceu fora de casa o América Mineiro, venceu fora de casa o Goiás. Então, assim, esse Atlético tá nas últimas rodadas embaladaço. E o Cuiabá e o Curitiba vinha embaladaço. Mas eu tô muito interessado para saber como é que esse elenco vai reagir depois da goleada cachapante que levou pro Paysandu. Eu ainda vejo o Curitiba levemente favorito nesse jogo, mas eu acho que o Atlético vai pra cima, vai pressionar bastante o Curitiba, que vai precisar bastante de Pedro Morisco. Mas tecnicamente o time do Coxa é melhor, resta saber se psicologicamente esse time vai estar preparado para essa partida de hoje, né? A gente espera que sim, por isso eu acho que o Curitiba é o favorito. Vila Nova e CRB para encerrar a rodada hoje, na terça-feira. Cara, o Vila Nova é favorito, né? O CRB ele anda muito inconstante, ele aqui vem de 4 derrotas, 1 empate. O CRB tá despencando na tabela. Nesse momento ali, o CRB tem a mesma distância pro G4, né? São 4 pontos pra Chape e 4 pontos pra Ferroviária. Então são 4 pontos pro G4 e 4 pontos pro Z4. Um momento de definição, tá? Pro CRB. Ele conseguindo um bom resultado, voltando a vencer, ele dá aquele salto de novo na tabela e se perder vai se aproximar mais ainda do Z4. O Vila Nova pode terminar a rodada no G4, vencendo esse jogo. O Vila precisaria ali... Se o Vila vencer hoje, tá? Ele termina o dia no G4, né? Porque o Avaí só vai jogar na quinta-feira, o Cuiabá só vai jogar amanhã, o Remo joga contra o Avaí na quinta, então o Vila Nova vencer nesse jogo e contando ali com um empate entre Remo e Avaí, né? O Vila Nova termina no G4. Aliás, boa percepção que eu tive agora. O Atlético Paranaense não pode entrar no G4 nessa rodada porque existe o confronto entre Remo e Avaí. Então o Atlético Paranaense não pode entrar no G4, corrigindo a informação que eu dei ali no início do vídeo, tá? O Furacão não pode entrar por conta desse confronto direto entre Remo e Avaí. Então o Atlético não pode entrar no G4 nesta rodada. O favorito pra mim é Vila Nova aqui contra o CRB, tá bem favorito inclusive. Chapecoense e Volta Redonda. Cara, jogo também parelho. Pra mim a Chape é a favorita, tá vindo embaladaça, podendo se manter no G4. Boa oportunidade, mas o Volta Redonda vem de uma virada espetacular pra cima do Atlético. Não é time bobo, vai ser um jogo parelho, mas a Chape é a favorita. Novo Horizontino e Goiás, confronto direto pelo título. É a chance do Novo Horizontino de cortar pontos para o líder, né? O Novo Horizontino vindo ali de 4 jogos em que venceu só um, né? Nos últimos 5, na verdade, venceu só um, vinha empatando demais, inclusive empatou na última rodada contra o Remo, precisa voltar a vencer. O Goiás vem embaladaço depois daquelas derrotas seguidas, vem muito embalado, perdeu 2 jogos aí, depois virou contra a Chape, aí embalou de novo. Cara, o Novo Horizontino é o único time invicto dentro de casa, né? É difícil você ir contra o Goiás, mas eu acho que o Novo Horizontino é favorito nessa partida diante do Goiás. O único time que não perdeu em casa nessa Série B. O melhor mandante. Vou dar um voto de confiança pro Novo Horizontino. Antes da gente falar dos últimos 3 jogos, meu amigo, se você gosta de fazer apostas, vá na KTO, nosso patrocinador do canal, porque a KTO é a empresa de apostas que mais cresce no Brasil e ela está com a promoção da Liga do Milhão. E cara, eu falo com vocês aqui, né, meu irmão? Se você faz bilhete, faz na KTO. Você gosta de fazer bilhete? Faz na KTO. Porque na KTO você é premiado pelo seu bilhete. Quanto maior for a odd que você acertar na KTO, mais você sobe no ranking da Liga do Milhão. E aí você concorre a R$1.000 por dia e a R$1 milhão no final do ano. Então, quanto mais bilhetes você acertar na KTO, maior a probabilidade de você subir no ranking da Liga do Milhão. Então, cara, se você gosta de fazer bilhete, a dica que eu te dou é: faça na KTO. Faça na KTO e participe da Liga do Milhão, é tudo de graça. O link tá na descrição. Preparei o link mais rápido, tá? O caminho mais rápido tá no link que tá na descrição. Você clica, já vai direto para você fazer a sua conta na KTO. E aí depois é só fazer seus bilhetes lá, suas apostas, porque a KTO é uma empresa séria. Eu recomendo, eu só uso KTO, mas é uma propaganda para maiores de 18 anos e aposte com muita responsabilidade, meu amigo. Então, continuando aqui, cara, falando de Amazonas e Paysandu. Um confronto direto, né? O Amazonas vencendo o Paysandu, ele passa o Paysandu. O Amazonas é a lanterna. O Paysandu está fora da zona do rebaixamento. E se o Amazonas vencer, ele passa o Paysandu. E aí passaria a secar todos os outros times ali para terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. O Amazonas que vem de uma vitória por 3-0 diante do Botafogo. Tá vindo bem, né? Embaladinho aí com essa vitória. Mas vinha de 3 jogos ruins, né? O Amazonas. Eram 3 jogos sem vencer. Já o Paysandu é um dos melhores times da Série B no momento.
tá? Ele tá no top 3 dos melhores times da Série B jogando futebol. Esquece a tabela onde o Paysandu está. O Paysandu tem aí um retrospecto com Claudinei Oliveira de 78% de aproveitamento aproximadamente. Não perdeu nenhum jogo, são 6 jogos sem perder. É a maior sequência invicta da Série B. Nos últimos 6 jogos foram 4 vitórias, 2 empates. Vem de um 5-2 diante do antigo líder Curitiba, na casa do Curitiba. E só tem coisa boa pra falar. Porém, o retrospecto do Paysandu fora de casa não é muito animador. O recente venceu 5-2 o Curitiba, mas fora de casa foi a primeira vitória. Foi essa diante do Curitiba. Agora, tem um dado interessante nesse confronto aqui entre Amazonas e Paysandu. Na história eles se enfrentaram 5 vezes, tá? Foram 2 vitórias para cada lado e um empate. Mas as vitórias foram sempre dos visitantes. O que eu quero dizer? O Paysandu venceu 2 vezes em Manaus e o Amazonas venceu 2 vezes em Belém. Então, nesse confronto, geralmente o visitante vence, tá? O Paysandu tem total capacidade de vencer o Amazonas aqui, jogando no Carlos Amit ali. Amanhã esse jogo é quarta-feira. E é um jogo em que poderia mudar o Paysandu de patamar. Primeiro que o Paysandu atingiria os 21 pontos. E 21 pontos é um número mágico para o primeiro turno, para você estar bem para escapar do rebaixamento. Então, o Paysandu chegando aos 21 pontos seria um sonho para um time que nas 3 primeiras rodadas fez 4 pontos, né? Terminar com 21 o primeiro turno é um sonho, seria uma coisa absurda. Mas o Paysandu ainda pode terminar com 24, tá? Se ele vencer os 2 jogos que restam. Mas esse jogo passa a ser muito importante, é um jogo chave para o Paysandu, porque se ele vence o Amazonas, ele vai a 21 pontos e vai para a última rodada contra o Atlético, podendo fechar com 24. E aí o Paysandu fechando com 24 no primeiro turno, pode sonhar até mais alto no segundo turno, tá? Então esse é o jogo que pode mudar a chavinha do Paysandu, de desesperado para um time que pode sonhar mais alto. O Amazonas é um desespero, né? Se não vencer esse jogo, o Amazonas fica bem para trás, vê ali o primeiro time fora da zona do rebaixamento disparando. E, assim, os dois vão ter que dar vida nessa partida. É um dos jogaços dessa rodada. Pra mim, o Paysandu é favorito, tá? O time do Paysandu é mais constante, tá muito bem defensivamente. Agora consertou o ataque. Os seus centroavantes estão ali, o Garcês, o Diogo. Tá voltando o Rossi pra próxima partida, que tava suspenso, não jogou contra o Curitiba. Vai jogar contra o Amazonas. Então, assim, o ataque que não estava funcionando tão bem do Paysandu tinha marcado 11 gols em 16 jogos. Já tá com 16 gols em 17 jogos. Tá melhorando o ataque. A defesa tá melhorando. O saldo de gols tá melhorando. Então, o Paysandu tá num spike, né? Tá numa crescente. Pra mim, é o favorito nessa partida de hoje. Coloco aqui quem é o seu favorito e coloco o placar pros jogos de hoje também. Botafogo e Criciúma. Criciúma é outro que tá tentando mudar de patamar na Série B, né? O Criciúma vencendo essa partida, ele não entra no G4. Primeiro, por causa do confronto entre Avaí e Remo. E segundo, porque ele tem ali 2 vitórias a menos que a Chapecoense. Não tem como o Criciúma passar a Chapecoense, por exemplo, nesta rodada. Mas é uma rodada em que, vencendo, o Criciúma entra de vez na briga pelo acesso, que era o que a gente esperava do Criciúma. E aí chega mais um clube forte, um elenco forte na briga pelo acesso. Nesse momento o Criciúma tá rondando ali, mas vencendo esse jogo ele entra de vez na briga pelo acesso. Vai mudar também a chavinha de mais um clube esse jogo, caso o Criciúma vença. O Botafogo está aqui na zona do rebaixamento. É talvez o time que tenha o futebol, tenha apresentado o pior futebol na média na Série B, tá? Na média, o Botafogo tem apresentado o pior futebol. Tem alguns jogos em que o Botafogo joga muito, por exemplo, a vitória contra o Atlético, eu sempre cito aqui, mas não é o padrão. Então, por isso, eu vejo o Criciúma favorito nessa partida, um jogo que vale muito pros dois, mas o Criciúma tem um time bem melhor que o Botafogo e deve tomar as rédeas dessa partida. E vamos encerrar a rodada com o Remo e Avaí. Você já coloca aqui embaixo seu favorito para esse jogo, seu placar, porque é um confronto direto, talvez o melhor jogo da rodada, ali junto com o Novo Horizontino e Goiás, Paysandu e Amazonas, acho que vem Remo e Avaí também. Um jogaço, confronto direto, os dois podendo entrar no G4, o Remo, ao vencer a sua partida e a Chapecoense tropeçar, o Remo passa a Chapecoense, termina a rodada no G4, e o Avaí precisaria vencer o Remo e torcer para um tropeço da Chape e outro tropeço do Cuiabá contra o América Mineiro. A gente não falou sobre esse jogo, né? Mas vamos falar também. Para mim, nesse jogo entre Cuiabá e América, o Cuiabá é favorito, tá? Eu pulei esse jogo, mas o Cuiabá para mim é favorito. O América vem muito inconstante, vem em uma fase, perdendo em casa, o América vem muito mal e o Cuiabá tá se recuperando, apesar da derrota contra o Goiás. Já Remo e Avaí, voltando para Remo e Avaí, cara, o Remo é um time que empata muito, né? São 8 empates, é o time que mais empata na Série B inteira. O Avaí é o segundo time que mais empata, meu irmão. Então são 2 times com extrema dificuldade de vencer. Cada um venceu só 6 jogos em 17. Ali dos
olha aqui, dos 9 primeiros colocados, né? Do Atlético Paranaense até o Goiás, Remo e Avaí são os times que menos venceram jogos. 6 cada um, porque empatam muito, né? Empatam muito. Cara, jogando em Belém, o Remo é favorito. Eu não tenho outra coisa a pensar sobre isso. O Remo não perdeu de ninguém jogando em Belém, somente do seu rival Paysandu. Só perdeu o Repá, mas ninguém de fora do estado venceu o Remo. Então é um time muito forte quando joga no Mangueirão, geralmente propõe o jogo, a torcida faz muita pressão. O Avaí fora de casa tem deixado a desejar, assim como jogando em casa, porém um fator importante pra gente analisar o Avaí. O Avaí quando joga fora de casa se sente mais confortável porque não precisa propor o jogo. O Avaí tem muita dificuldade de romper defesas retrancadas, né? E não é o caso que vai acontecer com o Remo, pelo menos não no início do jogo, né? A gente não espera que o Remo comece o jogo retrancado. Então, vai ser um jogo bastante equilibrado. O Avaí vai jogar no contra-ataque, mas pra mim o Remo é favorito. Remo vencendo, entra no G4, meu irmão. Vamos ter live todos os dias dessa semana. Então, se você não tá inscrito e não ativou o sininho ainda, cara, quando começar a live, você precisa ser notificado. Então, ativa o sininho pra receber a sua notificação. Se inscreve no canal, deixa a curtida e o hype pra esse vídeo chegar mais longe. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!